Pessoal da igreja, papai do Senhor, amém? Pode sentar. Peço que abram a Bíblia de vocês em Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó. Jó 1, capítulo 1. Amém? Amém? Diz assim o texto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinham 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Porém, também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos o do Oriente. Agora vamos para o versículo 8, ainda no capítulo 1. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoar-te a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E agora vamos para o capítulo 2, a partir do versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele. O homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Amém? Fechando nossos olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais oportunidade aqui, Senhor, na tua presença, no teu altar, Pai. Que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração possa fazer as pessoas que estão aqui hoje, Senhor, refletir na tua presença, Pai. Refletir na tua palavra, Pai. Que possa ter tanto conforto como confronto, Senhor, na nossa vida como cristão. Que o Senhor possa estar nos dando entendimento e sabedoria, Senhor, para entender da tua palavra. Nos ajude, Senhor, nos aumenta a nossa fé, nos dá paz aqui na terra, Pai. Eu sei que os dias vão ser difíceis, porque como nós somos cristãos, não é fácil. Muitos foram perseguidos e para nós não vai ser diferente. Quando começamos a falar do amor de Cristo, vamos ser sim perseguidos, Pai. Mas que eu possa ter misericórdia de nós, Pai. Perdoa nossos pecados e nos livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a palavra de hoje, Pai. É isso que eu te peço, te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aqui o texto nos mostra Jó, um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Aqui nos mostra Jó tem um estilo de vida que a gente deve se espelhar. Uma forma de ver o mundo, uma forma de agir com as coisas com que lhe acontecem. Aqui o texto nos mostra que Jó era muito próspero, tanto na sua vida financeira, com suas riquezas, com todo o seu rebanho, com todas as suas coisas, seus bens materiais. Porém, Jó também era rico da sua família, uma família grande, 7 homens, 3 filhas e a sua esposa. E hoje aqui eu quero falar sobre santidade na alegria e santidade na dor. Jó nos mostrou que quando ele era próspero, ele tinha uma vida temente a Deus, uma vida nos caminhos de Deus. Jó no capítulo 29 fala que ele era pai dos necessitados. Ele fazia o seu papel aqui na terra como cristão.
Quando alguém precisava da sua ajuda, ele estava lá disposto a ajudar. Quando um aleijado vinha a ele, ele dava suporte. Uma viúva vinha a ele dava suporte. Quando um cego vinha a ele dava suporte. Quando alguém vinha com algum problema pessoal, ele dava conselhos para essas pessoas. Jó, ele era um entendedor da palavra, ele ministrava a palavra e mais ainda, e o melhor ainda, ele vivia a palavra de Deus. Então Jó, com a sua prosperidade, ele estava em santidade com Deus. Ele tinha uma vida sempre nos caminhos do Senhor. Ele não murmurava, não blasfemava e fazia o seu papel como cristão. Porém, no versículo 8, Satanás questiona Deus. É claro que Jó vai te servir. Se você está dando tudo a ele, onde ele coloca a mão, ele prospera. É fácil levar uma vida de integridade com o Senhor. É mais fácil do que viver na dor. Então coloca a sua mão sobre ele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E aqui Satanás faz um questionamento a Deus e como um certo pedido. E o Senhor, ele libera para que Satanás toque em Jó. E a partir do versículo 13, no capítulo 1, mostra tudo o que aconteceu com Jó. Toda a destruição, tanto da sua família quanto das suas riquezas. E foi em um momento do nada. Não foi um aviso prévio, Deus não falou com Jó, avisando, Jó, daqui a uma semana você vai perder tudo o que tem. Jó não teve tempo para se preparar para o que ia vir contra ele. Então, em uma hora ou outra, chegou seus servos e falou, Jó, todos os seus filhos morreram. Chegou outro e falou, Jó, todos os seus bens foram destruídos. E então aqui eu deixo uma pergunta para você refletir. Se fosse você no lugar de Jó, qual seria a sua reação? Se fosse você descobrindo que todos os seus filhos, 7 filhos, você perdeu tudo de uma vez só. Se todos os seus bens que você derramou cada gota de suor no seu trabalho para conquistar, você perdeu tudo em um piscar de olhos. Qual seria a sua reação diante de Deus? Qual seria a sua forma de reagir? O que você falaria para Deus? Tenta sentir a dor de Jó, o que ele passou. E no versículo 20, no capítulo 1 ainda, nos mostra a reação de Jó, que diz assim no texto, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, quando Jó estava no seu momento de prosperidade, Jó se mantinha íntegro, se desviava do mal. Porém, quando sobreveio a ele a dor, uma dor que se pense, coloque no lugar de Jó. Você está servindo a Deus do jeito que Ele pede, tudo que Ele manda, Ele fez. Serviu os pobres, serviu os necessitados, teve uma boa família. E aqui no texto também, no versículo 5 do capítulo 1, Jó mostra aqui que ele era um intercessor pelos seus filhos. Quando seus filhos se reuniam para fazer banquetes, Jó, toda madrugada, ele ia santificar os seus filhos, colocava em holocausto, para que, será que os meus filhos pecaram contra Deus no pensamento? Nem foi no falar. Será que os meus filhos pecaram contra Deus, blasfemando contra Deus no seu coração? Então aqui vemos a retidão de Jó perante Deus, a sua vida em santidade com Deus. Então Jó se preocupava até com seus filhos nos seus pensamentos. Então pense comigo, qual seria o pensamento de você que segue a Deus, faz tudo à risca, segue tudo que Deus pediu para você fazer. Você lê a palavra e você cumpre a palavra. E de repente, você perde tudo que você tem. Qual seria a sua reação? E aqui o texto nos fala que Jó se prostou-se em terra e adorou. Será que nós teríamos também a mesma reação? Quando acontece algo, mesmo que pequena que seja, qual a nossa primeira reação? É murmurar, reclamar. Porém, Jó perdeu tudo e adorou, e ainda falou, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor
deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui nós vemos que Jó, mesmo perdendo tudo, todos os seus filhos e todos os seus bens, ele não atribuiu a Deus falta alguma. E no versículo 4, Satanás vem mais uma vez questionar a Deus. Ele questiona, é muito fácil, ele só perdeu seus bens, ele daria tudo pela sua vida. Agora toque no corpo dele, para ver o que acontece, para ver se ele não blasfema contra ti. No versículo 7, diz que, então Satanás saiu da presença do Senhor, depois de ter falado essas coisas, e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então agora, além de Jó estar com uma dor sentimental, agora ele está com uma dor no seu corpo. Ele está cheio de tumores no seu corpo. No versículo 8 fala que Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Se a gente notar aqui, Jó não está falando nada, Jó está em silêncio ainda. Ele vai lá, pega um caco e começa a raspar suas feridas. No versículo 9 fala, então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade com Deus? Amaldiçoe a Deus e morra. Então, quando você está passando um momento de dificuldade, vê uma pessoa com essa proposta de amaldiçoe esse Deus, o que é que está fazendo por você? Muitas pessoas lá fora perguntam, que Deus é esse que deixa crianças morrerem? Que Deus é esse que deixa pessoas passarem fome? E quando ela disse isso, Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Olha a sabedoria de Jó e o seu domínio, o domínio próprio que Jó tinha. Diante de tudo isso, até na hora de repreender sua mulher, se nós notar, ele fala, você fala como uma doida. Ele não chama a sua esposa de doida. Ele diz que ele fala como uma doida. Ele repreende o ato dela e não o que ela é. Então, aqui no texto fala que em tudo isto Jó não pecou com seus lábios, até na hora de repreender a sua esposa, porque ele está passando por um momento de muita dor. E quando a gente está, sei lá, os casais estão brigados, se uma mulher vem falar um negócio desse, ele passando por todo um sofrimento, qual seria a resposta de um homem para a mulher? O que ele chamaria? Mesmo que ele não traísse Deus com as suas falas, mas o que ele falaria para a mulher? Como ele repreenderia a sua mulher? Então, nós temos que entender que Jó, na sua prosperidade, ele estava seguindo os caminhos de Deus. E na sua maior dor, no seu maior sofrimento, ele continuou nos caminhos de Deus, sem se desviar do mal. Ou se desviando do mal, perdão. E no capítulo 3, fala sobre a chegada dos seus amigos. Seus amigos chegam para conversar com Jó. E eles começam a questionar Jó do porquê ele está passando por tudo aquilo. E Jó e os seus amigos falam com Jó, questionando, Jó, será que você não pecou contra Deus? Jó, eu acredito que você está em pecado contra Deus, por isso você está passando por tudo isso. Porém, até Deus testemunhava a favor de Jó para Satanás. Então, Jó era um homem íntegro. E com isso, houve muitos questionamentos da parte dos amigos de Jó para com Jó. Então, aqui eu faço outra pergunta para você. No seu momento de dificuldade, quem você está dando ouvidos? Quem está sendo seu conselheiro no momento de raiva, no momento de uma angústia, no momento de um sofrimento? Aqui Jó veio 3 amigos para ele, falar com ele, porém esses 3 amigos não tinham sabedoria alguma, nenhuma sabedoria que vinha do alto. E pior ainda, os seus amigos falavam como se Deus tivesse mandado eles falar aquilo. E até que, se você for ver o texto um pouquinho mais para frente, Deus acende uma ira contra os amigos de Jó. E Deus pede para que os amigos dele tragam sacrifícios para que Jó orassem por ele. Pois isso era um ritual, era um costume deles de orar a vítima que não tem culpa, orar pela vítima que é a culpada. Pelo culpado. Então, quando os seus amigos começam a questionar Jó, eis que, no capítulo 13, versículo 15, eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Então, os seus amigos estão questionando Jó, e mesmo assim ele fala que, até que se ele me matar, eu não vou fugir da minha conduta diante de Deus. Então, aqui mesmo num momentos de dores, momentos de questionamentos dos seus amigos,
Jó ainda se mantém íntegro na presença de Deus, mantém a sua santidade com Deus. E eu quero pegar um gancho aqui com a história também de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, se esvaziou, veio como servo. Ele tinha discípulos, 12 discípulos. Discípulos o quê? Pecadores. Eles não eram santos. Cada um tem a sua individualidade. Cada um fazia, sei lá, falavam coisas que não eram necessárias. Até duvidar de Jesus, como foi falado que quando Jesus estava dentro do barco, Jesus estava dormindo, os seus discípulos, sabendo do poder de Jesus, mesmo assim, duvidavam de Jesus. Aí, mestre, vai deixar isso acontecer com a gente? Nós vamos morrer aqui? E Jesus, com toda a sua calma, mostrou a sua soberania, acalmando o mar e o vento. Então, quando eu vejo aqui a questão de Jó com seus amigos, é sobre como você está deixando se influenciar por quem você anda. Uma frase que é muito verdade é que se você tem 5 amigos que não sei, trai a sua esposa, se você anda com eles, convive com eles, provavelmente você será o sexto. Se você é uma pessoa que anda com 5 amigos que falam do amor de Deus o tempo todo, você será a sexta pessoa que vai falar do amor de Deus. Então, quem a gente anda, quem a gente convive, quem a gente está passando nosso maior tempo, tem grande significado no nosso caráter. Infelizmente, porque a gente deixa a gente se influenciar pelos outros. E a diferença de Jesus para Jó, que Jesus ele influenciava, ele não deixava se influenciar. Já Jó chegou a um momento de os seus amigos questionar tanto a Jó, que Jó começou a questionar a Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? E Jó começa a falar vários questionamentos a Deus. Eu ajudei os necessitados, eu ajudei os aleijados, ajudei os cegos, mas por que está acontecendo comigo? Obrigado, irmão. Por que está acontecendo comigo? Se eu fiz tudo o que o Senhor pediu, tudo o que o Senhor mandou, eu fiz. Mas mesmo assim eu estou passando por toda essa dificuldade. E quando chegamos nessa parte de Jó questionar a Deus, quando Jó termina seu questionamento, e também ele fala sobre as pessoas com as quais ele ajudou. As mesmas pessoas que eram os cegos, as viúvas, os necessitados, esses mesmos, quando Jó estava no seu pior sofrimento, essas mesmas pessoas zombavam de Jó. Essas mesmas pessoas se afastavam de Jó, faziam canções de zombaria contra Jó e denegriram a sua imagem, a sua honra. Então, e Jó se questiona por conta disso. As pessoas com quem eu ajudei hoje zombam de mim. E então aqui nós vemos que, tirando também o exemplo de Jesus, que quando Jesus serviu o povo, fez milagres, curou cegos, curou aleijados, curou a mulher do fluxo de sangue. E no seu pior sofrimento, que Jesus também passou, que foi na sua morte de cruz, não tinha ninguém do lado dele. E outra, as pessoas com a qual ele ajudou foi as pessoas que pediram para ele ser crucificado em vez de Barrabás. Então aqui nós o ensinamento que nós podemos tirar desse tanto do texto de Jó como de Jesus é que não devemos criar expectativa nas pessoas. Pessoas são falhas, pessoas vão errar contra nós. Então, quando nós cria uma expectativa muito alta em cima de um pecador, de uma pessoa falha, a gente vai se frustrar um dia. Então, que a gente possa aprender a ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Muitas pessoas pensam que, eu vou ajudar fulano por causa que lá na frente eu posso precisar da ajuda dele. Mas o que nós temos que entender é que, quando a gente não cria expectativa nas pessoas, a gente não se frustra. Jesus ensinou, curou pessoas, fez milagres, mas sem querer nada em troca. Então, quando ele foi para a cruz, muitas pessoas, os 12 discípulos, cadê os 12 discípulos? Muitos estavam escondidos, João estava na presença, e também teve discípulo que negou a Jesus, discípulo que traiu a Jesus. Então, as mesmas pessoas em que ele mostrou todo o seu poder, toda a sua soberania aqui na terra, todos os milagres, essas mesmas pessoas estavam longe de Deus, de Jesus, no momento mais difícil da sua vida. Jesus também, mesmo ele sendo Deus que veio ao mundo como homem, mas ele também sofria toda aquela dor, ele sentia toda aquela dor. Até que quando, antes de começar, ele suou sangue e falou com Deus: Deus, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Então, Jesus sentiu
o que ele ia passar. E que Jó também passou por todas essas coisas e ninguém o apoiou. Então, nós temos que aprender que criar expectativas vai gerar em nós frustrações. E quando chega Jó, começa a questionar a Deus, aparece um jovem chamado Eliú, um jovem que veio com sabedoria do alto. Um jovem, então quer dizer que sabedoria não está atrelado com a sua idade. Sabedoria está atrelada enquanto você lê da palavra e quanto você busca, pedindo a Deus por sabedoria. Então um jovem veio e começou a questionar Jó da maneira correta. Jó, Deus fez tanto por ti, por que você agora está questionando a Ele? Você não sabe da soberania de Deus para com nós? E Eliú começa a mostrar uma perspectiva diferente do sofrimento que Jó estava passando. Eliú percebeu que o sofrimento é uma forma de fortalecer Jó na presença de Deus. Então, aqui, pegando mais um gancho do que eu falei um pouquinho atrás, que quem você está escutando na sua maior dificuldade ou até na sua alegria? Porque quando a gente chega na alegria, quando está tudo certo, às vezes a gente acaba esquecendo de Deus. Não estou sofrendo mais, para que eu vou buscar Deus? Muita gente é assim. Muita gente, quando enriquece, acaba esquecendo de Deus. Pensa que agora o seu Deus é o dinheiro. Então, quando nós entendemos que nós devemos escutar as pessoas certas na hora certa, isso muda a nossa vida. Por conta que quando Eliú começou a falar para Jó, Jó não respondeu a Eliú nenhuma vez, porque Eliú estava coberto de razão e também coberto da sabedoria do alto. E quando Deus fica irado com seus amigos, ele não amaldiçoa o Eliú, só os outros 3 que foi do começo. Então, que podemos aprender a escutar as pessoas certas no momento certo. Então, quando a gente entende que as pessoas com quem nós ajudamos pode se afastar de nós em certo momento, quem nós devemos escutar e a santidade que devemos manter na presença de Deus em meio à alegria, em meio à dor. E Deus aparece a Jó no capítulo 42, se eu não estou enganado. Capítulo 38, na verdade. Deixa eu abrir aqui. E Deus aparece para Jó no meio de um redemoinho, diz no versículo 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscura os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Aqui Deus vai começar a fazer diversas perguntas, aqui eu resumi algumas, mas Deus vai começar a fazer diversas perguntas de uma forma que ele demonstra a sua soberania para com os humanos. E Deus começa falando: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou os limites da terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos seus leãozinhos? Quem pôs liberdade ao jumento selvagem? Será que o boi selvagem aceitaria trabalhar para você? Ele passaria a noite na sua manjedoura? Foi você quem deu força ao cavalo ou revertiu o seu pescoço de crinas? E Deus pergunta: responde, Jó. E Jó não conseguia responder. E quando a única resposta que Jó consegue dar a Deus é no capítulo 42. 3 capítulos é Deus falando, perguntando a Jó o que ele era em relação a Deus. E Jó responde a Deus. No 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, quando nós entendemos que Deus, em toda a sua soberania, entendemos que pelo fato de eu estar passando por um sofrimento ou não, tudo tem um propósito. Que também diz na palavra de Deus que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente entende que, independente da dificuldade ou não a dificuldade, isso vai estar cooperando para o nosso bem. Claro, em Mateus 7:13 fala que a porta é estreita
e entrem pela porta estreita, porque a porta larga e a porta é larga e o caminho é espaçoso e muitos entram por ela, infelizmente. Mas estreita é a porta e o caminho é apertado para que conduz a vida com Cristo. Realmente, ser cristão é difícil. Muitas pessoas falam sobre a porta estreita, porém esquece do caminho estreito também. Por conta que a caminhada do cristão não é fácil. Por conta que quando você se torna cristão, você entrega a sua vida a Jesus, o que era o seu prazer mudando, acaba se encerrando. As suas amizades com quem você tinha grande afeto, vai ter que ser cortada, infelizmente. Ou felizmente, por causa que ele vai atrapalhar a sua vida como cristão. Então, o que era mais fácil quando você não era, porque você podia mentir, que não tinha problema, você podia trair a sua esposa ou seu esposo, trair uma amizade, mas quando você se torna cristão, você é obrigado a perdoar o seu irmão, você é obrigado a amar o seu irmão, você é obrigado, em momento de dificuldade, em vez de reclamar, você ir buscar mais a Deus ainda. Num, Alguns meses atrás eu estava na minha viagem e foi um momento que eu passei mais dificuldade no meu trabalho, pode-se dizer assim. Eu estava numa viagem e lá eu voltei lá para fazer um serviço, refazer um serviço nós tínhamos feito antes, aí tivemos que refazer alguns. E foi também no período do culto de jovens que teve aqui, aquele culto que teve até a camisa e tal. E quando eu estava passando por esse momento, foi tudo acontecendo, é, tudo ao contrário que eu tinha planejado. Eu planejei o que era para fazer e eu estipulei um tempo. Porém, nesse momento lá, era o tempo que eu tinha pedido o pastor para trazer a minha primeira palavra e eu comecei a me preparar e falei que, Senhor, eu pedi um pedido a Deus, né? Senhor, que se eu for para pregar realmente no domingo, que era aquele domingo que eu não vou lembrar agora a data, que se for para eu pregar, que eu esteja uma semana antes em casa. Eu até relatei isso aqui na primeira pregação. Que eu esteja uma semana antes em casa. Porém, o meu serviço, com o meu planejamento, eu terminaria, se eu não me engano, umas 2 semanas antes dessa data que eu pedi a Deus. Porém, quando eu terminei o serviço, o meu gestor falou, aguarda um pouquinho. Aí vamos ver se aparece mais alguma coisa. Depois apareceu. Mais 98 coisas para fazer. Aí eu fui, e isso era acontecendo questão de equipamento dando problema. Eu fazia um serviço, porque meu serviço antes era, eu tinha que entrar dentro dos matos, instalar um equipamento lá e deixar um tempo rastreando. Não tem como explicar porque é um pouquinho mais complexo. Mas eu tinha que entrar dentro dos matos. Eu e mais 2 rapazes, ia lá cortando os matos, instalava as coisas, também colocava aqueles marcos de concreto, começava a furar o chão com a alavanca, com tudo. É um serviço mais puxado também. Por isso que eu estou meio preto aqui por causa de sol. Aí, quando esses momentos, foi um dos momentos difíceis assim para mim, questão de eu planejava algo e tudo sempre dava errado. Teve serviço que eu fiz umas 3 vezes, porque sempre quando eu tinha que deixar em um canto, eu ficava dando de cidade em cidade. Então eu deixava em um canto, ia para outro canto, instalar outro equipamento, que eu andava com 3 equipamentos, e eu instalava no canto, aí deixava um tempo, aí cada um tinha 1 hora, 2 horas para rastrear. Aí eu voltava, quando eu voltava, às vezes um animal que tinha por lá mexeu no equipamento, aí tinha que refazer tudo de novo. Quando eu percebia, a bateria descarregou. Então tudo isso foi acontecendo. E quem não tem muito controle acaba se estressando, acaba com dor de cabeça. Aí minha mãe perguntava, Vitor, como é que tu tá, Vitor? Eu tô de boa, eu não posso fazer nada. Então sempre eu entendi que o que acontece comigo vai depender de como eu reajo àquela situação. Se eu for ficar murmurando, reclamando com Deus, o que é que vai adiantar? A minha preocupação vai adiantar alguma hora na minha vida, como diz em Mateus? Nada, não adianta em nada. Então, quando eu já entendi que se uma coisa de ruim acontece, algo está com algum propósito. E foi quando eu estava, se eu não me engano, era faltando 3 dias, para o dia do culto era 2 dias. Algo assim, era acho que era na sexta-feira e o culto era no sábado. Eu fui tirar um cochilo na hora do almoço, aqueles cochilos de 20 minutos. E quando eu estava ali deitado, peguei o cochilo, mas eu me acordei com uma frase de Deus. E ele falou no meu coração, dizendo, se eu tivesse te liberado antes, você teria esquecido do seu pedido a mim.
quando eu fiz o pedido para ele que eu esteja uma semana antes, passei a minha confirmação para pregar, que eu esteja uma semana antes. E quando isso foi numa sexta-feira, eu já tinha terminado o serviço, o serviço já estava quase completo já, e ele me disse isso. Se eu tivesse te liberado antes, você teria esquecido do que você pediu a mim. Então, quando foi na sexta-feira, eu recebi uma notícia de novo. Vitor, vai ter que ficar aí, Vitor. Porque um rapaz está com um problema com o pai dele, aí você vai ter que ficar acho que era mais uma semana lá, para cobrir o rapaz de outra cidade. E aí eu fiquei naquela, né, se for de Deus, eu vou estar lá uma semana. Mas se não for, aí eu vou ficar aqui e deixa para a próxima. E quando foi isso, eu recebi essa notícia, eu já tinha recebido a notícia que eu estava liberado. Só que eu fui para o almoço, todo feliz, aí eu cheguei lá, o cara me liga e Vitor, vai ter que ficar mesmo. Aí eu fiquei, isso foi já no sábado, na sexta-feira, eu fui para outra cidade, ficar na outra casa, com outros rapazes lá, para cobrir esse rapaz que tinha que sair. E quando eu conversei com meu amigo, que também já pregou aqui no dia do culto, que é o Daniel, e eu tinha falado para ele, macho, se for de Deus, eu vou estar aí. Eu tenho fé que eu vou conseguir, porque eu queria chegar na hora do culto, né? E quando foi no sábado, eu fiquei lá conversando com os caras, aí, mas será que eu não vou para casa de ônibus? Aí eu volto, o gestor nem sabe. Aí eu fui, mas eu não gosto de fazer essas coisas assim, aí eu fui e falei com o gestor, né? Eu posso voltar para casa, né? Aí na segunda-feira eu estou de manhã aqui já. Mas pode. Aí eu pensei, né? Deus me deu uma estabilidade financeira para eu conseguir fazer essa loucura, que eu já fiz mais de uma vez isso, de voltar e voltar de novo para o local. E eu fui, pensei, pesquisei o preço, falei com os caras, e disse que se tivesse aparecesse alguma coisa, eles iam lá resolver, aí tudo bem. Eu fiz isso, aí eu fui, cheguei aqui já na metade do culto, 7h30, saí de lá 4 horas, cheguei aqui 7h30, 400 quilômetros de viagem. Aí, isso eu entendo que no meu sofrimento não, né? Na minha dificuldade, eu percebi algo, não percebi, mas eu senti algo que no momento mais difícil eu consegui adorar mais ainda a Deus, porque foi no tempo difícil que eu busquei mais a Deus, eu comecei a ler a palavra e foi no momento que eu trouxe a primeira vez a palavra aqui no altar. Então que a gente consiga entender que a dor ou a dificuldade que você está passando é uma certa forma de você se fortalecer na presença de Deus e não você esmorecer. Quando a gente está no sofrimento, a gente começa a questionar a Deus, a murmurar contra Deus. Infelizmente, quando a gente está passando por isso, a gente tende a fazer isso. Mas que a gente possa aprender que, como Jó fez, quando ele sofreu tudo aquilo, porque comparado a Jó, o meu não é nada, mas sentir que ele perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo que tinha, e mesmo assim se prostrou e adorou a Deus, isso é o real significado de o que é ser um cristão. E para finalizar aqui, eu quero finalizar em Filipenses. Filipenses 2. Aqui eu quero fazer tanto uma comparação de Jesus com Jó. Jó teve seu momento de dificuldade, os dois se mantiveram firmes em santidade com Deus. Jesus também, no seu momento mais difícil, ele foi humilhado e foi levado à morte de cruz. Então, quando no versículo 5 do capítulo 2, em Filipenses diz que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vemos que Jesus, ele veio ao mundo, fez o que deveria ter feito, que veio para fazer,
e foi humilhado pelas pessoas, foi esquecido pelas pessoas, mas Deus honrou Jesus, assim como honrou Jó. Deus deu tudo ao dobro, se você for ver, quando eles dão lá os números, eles sempre é tudo ao dobro. Então, Deus, por conta de Jó não ter deixado a sua integridade, a sua retidão e não ter se desviado do mal, até o ponto de ele ter questionado a Deus, mas mesmo assim Deus honrou ao seu servo Jó. Então, aqui nós tiramos que vale a pena manter uma vida em santidade. Vale a pena você se desviar do mal. Vale a pena você renunciar àqueles momentos de prazer que não agrada a Deus. Vale a pena você cortar algumas amizades. Vale a pena você não dar tanto valor ao dinheiro e sim mais ao reino de Deus. Então, quando a gente entende que viver uma vida de santidade vai valer a pena. Muitos falam que, Deus, por que o mundo lá fora consegue as coisas tão fáceis? Muitos lá conseguem ter uma casa grande, um bom carro, mas nós que somos cristãos não conseguimos com essa facilidade. Mas eu quero te dizer o que Deus falaria para você, que o mundo lá fora pode conseguir as coisas fáceis aqui, mas nenhum deles vão conseguir entrar no reino de Deus. Então, que a gente possa entender que vale a pena a gente servir a Deus. Vale a pena por causa que Ele fez uma promessa que se você nos servir, se você tiver fé em mim, porque a fé sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente tem fé em Deus, e Ele vai nos recompensar. Em Hebreus fala que Ele vai nos recompensar para quem tem fé nele. Então, a recompensa, acredito eu, que seja nós entrarmos no reino de Deus, estar na presença de Deus o tempo todo o adorando, dizendo santo, 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 santo. Então, quando você passar por um momento de dificuldade, que você consiga pensar, como vai ser minha reação agora? É bom que você, todo momento de raiva, momento de estresse, você silencie a sua boca, silencie os seus pensamentos. Muitos falam que respire, conta de 1 até 3, 1 até 10, respira, porque quando você está com a sua cabeça atribulada, cheio de pensamentos ruins, você vai acabar pecando. Porque a gente não peca só nas palavras que a gente diz, mas do que a gente sente, o que o nosso coração está sentindo. E Jó nos mostrava que ele orava pelos seus filhos, até nos pensamentos, no coração, o que ele sentiu no coração. Será que meus filhos blasfemou contra Deus no coração? E aqui também eu deixo um questionamento a vocês, pais. Será que se vocês não orassem mais pelos seus filhos, eles não estariam mais longe ainda hoje na sua vida ministerial? E não só orar por eles, mas com eles. Aqui temos a prova vida que foi do pastor com o Loihan, que quando ele começou a orar com o Loihan se levantou aqui na igreja. Hoje ele está aqui servindo no altar também. Então que nós, como pais, podemos pegar esse exemplo de Jó. Jó, ele orava sempre pelos seus filhos, e que a gente possa aprender a orar pelos nossos filhos também. Quando ele for dormir, chegue lá no quarto dele, filho, vamos orar juntos. Porque isso pode alavancar a vida dele no seu ministério. Muitas pessoas morrem sem descobrir seu propósito, mas se você faz uma devocional na sua casa, faz uma oração na sua casa, eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Eu tenho certeza que, como dizem também em Mateus, que busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e outras coisas vão ser acrescentadas. Então, quando você busca, deixa sempre em primeiro, a sua primeira coisa que você faz no seu dia é orar a Deus, agradecer por aquilo que Ele já lhe deu e que ainda pode lhe dar. Fazer uma leitura da palavra, fazer uma reflexão. Pega um texto, não precisa nem ser um capítulo inteiro. Pega um pequeno texto, 3 versículos, não sei, dependendo do contexto, e faça uma reflexão. Quando a gente realmente pede sabedoria antes a Deus, entendimento para a palavra, Ele nos dá entendimento. Foi um dia, foi na terça-feira agora, orei, pedi a Deus para Ele me dar uma palavra, para levar uma palavra diária no grupo da igreja. Eu fui no banheiro, fui tomar o banho e veio na minha cabeça Romanos. E quando eu fui estudar a palavra, para levar a palavra, para falar lá no grupo, eu comecei pelo Mateus, folheando, vendo alguma coisa assim, e eu fui e me lembrei de Romanos. Eu cheguei em Romanos, passei 4 folhas, cheguei lá, já estava o versículo marcado. E quando eu marquei aquilo, não veio um entendimento que eu tive depois. E que eu sempre oro antes de
trazer uma palavra, pedindo entendimento a Deus. E quando eu cheguei lá em Romanos 5, eu consegui ter um entendimento maior do que aquele versículo tinha a dizer. E quando eu comecei a meditar na palavra, não é só ler, passar, eu li 16 capítulos hoje. O que adianta se você não teve uma meditação naquela palavra? E quando eu comecei a ler, tirar cada parte do versículo e ligar cada coisa, eu consegui fazer uma reflexão, eu consegui ter um entendimento maior. E que foi até a reflexão sobre a fé. Então, como Jó e também Jesus, eles tanto sabiam da palavra, eles eram entendedores da palavra, eles falavam a palavra de Deus e, acima de tudo, eles viviam o que falavam. Então, que hoje a gente possa sair daqui com o sentimento de: eu preciso praticar mais a palavra de Deus, eu preciso buscar mais a Deus, buscar pelo Espírito Santo, buscar pelos frutos do Espírito, como eu falei na pregação passada, buscar por sabedoria e entendimento da palavra de Deus, buscar pela mansidão, pelo domínio próprio, por conta que, por um momento de discussão em certos locais, a gente pode acabar frustrando outras pessoas, a gente pode acabar magoando outras pessoas, e a gente também se magoa, infelizmente. E quando a gente fica com isso no nosso coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é liberar perdão. Liberando perdão, você tira tanto dores sentimentais como até dores físicas. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis na nossa saúde por conta que a gente não consegue liberar perdão. Isso já é comprovado até cientificamente, que a falta do perdão, ela libera em nós até algumas doenças físicas mesmo. Então, que a gente possa aprender a amar o nosso irmão, assim como Deus nos ama, recebemos esse amor, devolvemos para o irmão, e esse amor que nós damos aos irmãos volta para Cristo, porque tudo vem dele, é por ele e para ele. São todas as coisas. Então, que a gente possa entender que vale a pena sim viver uma vida em santidade. Vale a pena sim orar de madrugada. Vale a pena sim jejuar um dia inteiro, não sei, um período, jejuar algum alimento. E que quando a gente faz isso, a gente entende que Deus vai nos honrar. Tenha fé no que Deus pode fazer por você. Mas também peçam para Ele que Ele faça a vontade dEle, assim como Jesus pediu. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. A gente faz planos grandes, mas esquecemos que os planos de Deus é algo ainda maior para nós. Então que você possa sair com essa palavra aqui hoje, com vontade de querer aprender mais de Deus, a buscar mais por Ele, orar, dobrar seu joelho, orar com seu filho, falar da palavra de Deus com seu filho. Principalmente quem tem as crianças ainda, é o momento certo de semear a palavra na mente de cada uma delas. Porque o mundo lá fora está muito perigoso. O mundo lá fora está cheio de ideologia de gênero. E isso é muito preocupante para quem tem os filhos pequenos. Porque nós que já estamos crescidos, já temos uma mentalidade já mais formada, mas hoje em dia está mais difícil ainda. Então, hoje em dia, é mais necessário ainda ter uma vida de oração, uma vida entregando a palavra de Deus aos seus filhos. Então, que a gente possa buscar mais da palavra de Deus, ler mais, orar mais, viver uma vida em santidade, jejuar mais, liberar mais perdão. Você, como cristão, você não tem nem o dever de guardar rancor de alguém. Você não deve ficar mais de uma semana, ou um dia, 3 dias, sem liberar o perdão. José, se você for olhar o texto de José, ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi jogado na cova, foi vendido, foi humilhado na casa de Potifar, foi preso, e lá também foi humilhado, mas também onde ele chegava ele era próspero por conta da sua mentalidade. E tudo isso que ele passou, quando ele se tornou rei, ele estava na sua maior patente, sendo o segundo homem mais poderoso do Egito. Quando seus irmãos chegou a ele, quando ele viu seus irmãos, ele ficou com 3 dias de raiva. Mas olha o que José passou em relação à sua família. E ele mesmo no seu posto mais alto, em 3 dias ele se recolheu, ele chorou, mas no terceiro dia ele foi lá e fez as coisas boas para os seus irmãos. Pediu para que chamasse seu pai, e ele entendeu que tudo o que ele passou, ele tinha tido uma visão antes, mas tudo o que ele passou teve um propósito no final. Ele passou por toda essa humilhação, mas entendeu que os planos de Deus já estava previsto aquilo, que ele seria um grande e poderoso no Egito para que a sua família não morresse de fome.
Então hoje nós estamos sendo, não sei, humilhados em uma dor, em um sofrimento, mas quando a gente entende que tudo que a gente passa aqui na Terra tem algum propósito, que você hoje que está passando por uma dor vai ser motivo de cura para outra pessoa, a gente começa mais a entender que o que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Quando a gente entende que, sei lá, um sofrimento financeiro que você está passando, é um sofrimento emocional, vai ser algum motivo de você ajudar outras pessoas lá na frente. Às vezes você está passando por um processo, mas muitos cristãos não entendem que isso é um processo. Por conta que a gente é muito imediatista, a gente quer tudo logo na hora. E que a gente possa entender que quando a gente serve realmente a Deus, lê a palavra de Deus, a gente entende o que está querendo nos dizer. E que a gente possa, sim, ter uma vida em santidade, uma vida em maior de busca. Amém? E podemos ficar em pé? Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por essa palavra. Fechamos nossos olhos. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu, Senhor. Essa palavra que eu falei bem mais do que o Senhor tinha colocado no meu coração antes, o Senhor veio me usando aqui agora, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Que as pessoas possam entender que uma vida de santidade contigo, independente da situação, vale a pena, Pai. Vale a pena porque o Senhor tem uma promessa para nós, para aqueles que têm fé em Ti. Fé no que o Senhor pode nos dar e o que o Senhor já nos deu, Senhor. Então que a gente possa entender que os Teus planos são maiores do que os nossos. E nossa fé possa ser inabalável, Pai. Aumenta a nossa fé, porque até a fé vem de Ti, Senhor. Então que a gente possa aprender a pedir por mais fé, Pai. A pedir por mais sabedoria, a pedir por mais entendimento da Tua palavra, Senhor. Que a gente consiga, a dor que nós estamos passando hoje, que a gente consiga entender que amanhã pode ser um motivo de a gente ajudar uma pessoa a ser curada através do Senhor. Nos reveste, Pai, com Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá o fruto do Espírito, Pai. Que o Senhor possa estar nos guardando, Senhor, e nos livrando de todo mal, Senhor. Nos leva em paz para casa, Pai. E que a partir daqui, Senhor, que a gente não seja igreja dentro da igreja, mas ser igreja é quando nós passamos pelaquela porta, Pai. Ser igreja é como a gente convive com nossos irmãos, quais são as nossas reações, Pai. Como a gente tem tratado, Senhor, a quem nos temos ofendido, Senhor. Isso é ser igreja. Igreja não é estar no domingo, mas igreja é ser a partir da segunda-feira, como nós estamos sendo, Pai. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, nós somos muito falhos. Nos abençoa, Pai. Nos dá sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa estar nos livrando e nos guardando de todo mal, Pai. É isso que eu te peço, te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.